Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O que foi, Vênus? Comida pra mim. Quem é que dá comida? É a mamãe que dá, a vovó que dá comida. O que você quer? Quer o quê? Patrícia, idade 30 anos, advogada. Eu vou ser intitulada aqui como a filhinha de papai, herdeira, e tá tudo bem, gente. Eu me formei em direito porque era o sonho do meu pai. Lógico que eu gostava um pouco, mas não era assim o que eu queria seguir pra vida. Eu tava bem perdida, na verdade. Mas tava naquela fase do quê? De tentar exercer a profissão, de construir o meu escritório, tudo isso, lógico que sim, com o apoio do meu pai. E com essa fase de fechamento de ciclos, eu estava vivendo paralelamente um relacionamento online com o Sali. Salil, idade 26 anos, médico. Eu dei match no árabe, num aplicativo, e não aconteceu nada por lá, mas depois eu fui pedida em casamento pelo mesmo. Eu vou tentar explicar um pouco aqui. Mais pra frente é melhor. Porque primeiro foi uma coisa só entre nós, e ele respeitou, me ajudou e me apoiou muito na época da faculdade, que eu até desistia de querer seguir, e que ele tava lá firme, porque, óbvio, ele era médico, tava estagiando para ser médico, e queria muito que a gente tivesse um futuro e que eu crescesse e ele também. Ele sabia do quanto eu ia ter que ralar, porque ele tava ralando, e ele fez questão de esperar e me acompanhar em tudo isso, para depois sim me pedir em casamento para minha família. E isso foi feito, gente, online, numa chamada de vídeo. Sim, ele conheceu meu pai, conversou, colocou todas as propostas, disse o quanto gostava de mim, como queria que eu fosse morar com ele. E detalhe, ele se dizia ser marroquino, mas que morava na Espanha, era naturalizado na Espanha. Por quê? A mãe era marroquina, mas o pai era espanhol. Mais louco ainda quando a gente pensa que ele estava em Málaga, na Espanha, e eu no Mato Grosso, no Brasil. Ele pediu a minha mão pro meu pai, ele colocou tudo aquilo que ele achava necessário e queria saber como que meu pai poderia aceitar, o que que ele poderia remanejar. Entraram numa conversa, os dois, da qual eu fiquei assim, de boca aberta, porque ele não tinha medo de fugir de nada que meu pai pedia e confrontava, seja diploma, seja fotos do trabalho, seja como ele vivia, o que acontecia, e ele foi muito sincero, ele não chegou e falou, olha, eu sou um árabe muito rico, tenho muito ouro e que sua filha venha aqui porque eu vou manter ela como uma rainha. Não, ele disse que ele estava estudando, que ele tinha questões, sim, de preconceitos por estar na Espanha e que o objetivo dele era crescer, mas que ele ainda não tinha essa condição financeira. Ele estava morando com um amigo em um apartamento, lá o euro era uma coisa que você tinha que ter um poder aquisitivo bem alto para ficar bem. E ele disse que ele só estaria com a estabilidade, assim, tranquila, para cuidar de uma mulher como ele queria cuidar de mim depois de 6 meses. Nisso, o meu pai conversou com ele, então, de ajudar, deu uma proposta de ajudar um pouco financeiramente, pagando a passagem para eu ir para casar com ele, e para ficar lá os 6 meses, ele ia mandar um dinheiro para que a gente alugasse uma casa. E depois disso, a gente já tinha que se virar de alguma forma. Mas eu sabia que se eu precisasse do meu pai, ele ia me ajudar, mesmo depois dos 6 meses. Ele era mais novo que eu, mas ele batia o pé que ele queria assumir todas as responsabilidades financeiras da casa. Isso, gente, não virou um relacionamento só comigo também. Só comigo. Virou um relacionamento com a minha família também. O meu pai falava com ele às vezes estava no plantão, sabe? Ligava em horários alternados e sempre estava em contato com todo mundo da minha família. Ele se aproximou de mim por causa de uma chamada de vídeo errado. O que aconteceu? Nos aplicativos a gente sempre dá match, mas sei lá, às vezes nem o cara manda mensagem, fica lá tudo congelado, ou o cara dá um oi, você dá um oi, tudo bem, e tipo, fica nisso. Eu lembro dele ter me dado um oi, eu ter respondido, ter passado uma semana e nada dele retornar, e aí ele falar, eu sou médico, eu tô em plantão, é super complicado. Aí eu pensei, cara, o que o cara tá fazendo no aplicativo, então, já que é tão complicado? E aí eu falei, tá, tipo, se você não tá interessado, né, querido, não sou eu que vou me interessar. Só que aí passou mais um tempinho ainda, e ele falou, será que você poderia me dar seu WhatsApp? Porque eu acho que por lá fica mais tranquilo. O aplicativo meio que travava, às vezes
dava desmatch, era uma loucura. E aí eu falei, ah, beleza, mandei o meu WhatsApp esperando um oi, tudo bem. Passou um dia, passou dois, passou três, nada desse oi. Ele simplesmente não falou comigo e eu acho que passou um mês, ele me ligou. Aí eu falei, mas de quem que é essa chamada? Eu nem lembrava mais quem era, não tava mais lá nos meus contatos. E aí ele disse que tinha ligado sem querer, que era pra ligar pra uma outra mulher que ele tava conversando. Ele ligou sem querer pra mim e foi desse jeito que a gente começou a conversar, lembrou que tinha dado match no aplicativo e que chegou onde é que tava, até porque ele me deu muito apoio enquanto eu tava estudando, né? Ele mostrava que ele também tava correndo atrás e que eu deveria fazer o mesmo, independente de eu já ter lá o dinheiro da minha família. Conversando depois, ele falou que nem tinha tentado de primeira, porque ele achava que assim, eu tava no Brasil, ele na Espanha, que eu jamais ia querer ir pra Espanha conhecer ele. E eu, gente, não tinha paciência nenhuma com esse negócio de aplicativo. Então, eu também lembro de não ter me esforçado pra nada. Eu só comecei a me esforçar depois que eu vi que ele realmente era uma pessoa muito especial. Ele tinha os olhos claros, a barba era bem aloirada, e eu falava, mas como assim? Você disse que, né, é marroquino? E ele dizia que era marroquino por causa das raízes da mãe, mas naturalizado na Espanha, nascido na Espanha, o pai espanhol. Só uma coisa me irritava e me preocupava. Ele fumava muito, parecia um boca de bueiro, e eu tinha problemas com essa parte. Já no vídeo era a única coisa que me bloqueava de conhecer ele e casar. Uma coisa que me encantava no vídeo era ele sempre de jaleco e estetoscópio. E uma cara cansada, sabe? De plantões e plantões. Sei lá, eu via ali, eu assimilava com meu pai, porque meu pai no começo batalhou muito pra ter todo esse dinheiro, ele não nasceu herdeiro diferente de mim. Bom, tava tudo certo e eu fui pra Espanha. No começo a gente não teve problema nenhum, ele já foi me arrumando trabalho, porque assim, ele disse que queria me manter financeiramente, mas ele precisava dessa ajuda no início para se estabilizar, porque depois disso ele sabia que as responsabilidades seriam todas dele. E também eu poderia ter o meu dinheiro para eu fazer a minha parte de beleza, estética. Se acontecesse alguma coisa e eu quisesse voltar, eu teria o contato do meu pai, mas até conseguir falar com meu pai, eu teria uma condição financeira, enfim. Mas o grosso era sempre ele que cuidava. Bom, ele tinha um amigo que tinha um bingo, disse que tinha agendado uma entrevista para eu tentar conseguir trabalhar lá de vender cartela de bingo. Era um trabalho super tranquilo e ele disse que já estava muito certo, porque além de ser do amigo dele, eles precisavam de pessoas que falassem outras línguas por causa dos turistas que iam muito para conhecer e que gastavam milhões nesses bingos. Confesso que eu fiquei bem nervosa porque eu nunca tinha ido em nenhuma entrevista e sei lá, né, eu tinha me formado em direito, eu não sabia muito bem o que falar para ser aprovada para vender cartela de bingo. Mas deu tudo certo, o amigo dele foi super paciente, me apresentou todo o local, disse como seria, eram poucas horinhas, não era nada exaustivo e nem maçante, sabe? Aqueles trabalhos de imigrantes que você fica horas e não ganha nada, pelo contrário, era totalmente diferente, ia ajudar a gente muito nesse início. Então eu aceitei, liguei super feliz pro meu pai, que já tinha conseguido tudo e mostrava como é que era, e o meu pai super animado de eu estar crescendo, ainda mais em um outro país. E eu acho que foi assim, mais ou menos 1 ou 2 semanas, nada de ruim aconteceu, até esse amigo dele se aproximar e dizer que precisava falar em particular comigo e que se eu pudesse era melhor chamar ele também. Parece que alguma coisa de grave tinha acontecido, eu não estava entendendo muito bem, mas eu via que ele estava gritando com todo mundo e perguntando quem que estava onde, quem que estava aqui nesse horário, quem que mudou, se teve revezamento e calculando. E eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Até que nessa salinha eu lembro de ter ficado uns 30 minutos esperando nessa salinha e ele falando que teria sumido um número muito grande de cartelas e o lucro teria desaparecido, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, e tinha dado a entender que isso tudo tinha acontecido no meu horário. E que não só isso, mas o valor do caixa de muitas outras coisas e de apostas e tal, tinha, tipo, desaparecido. E que a única pessoa que estava lá naquele momento era eu. E, gente, era um valor absurdo. A gente tava dando um rombo, sei lá se de cartela, sei lá do caixa,
sei lá, cada hora era de um lugar, que era muito absurdo, que não tinha como eu pagar, e era em euros. Eu tinha vendido certo, eu jamais tinha pegado nada, eu não precisava disso. E era a minha palavra contra a dele. E aí chegou, né, o meu marido, e aí ele abaixava a cabeça, assim, não sabia o que falar, porque aquilo agora era a responsabilidade dele, não tinha o que fazer. E ele não tinha me explicado que esse amigo dele era muito importante lá, meio que no ramo de uma máfia, e que não tinha muito o que fazer. Ou pagava pra ele, ou então eu ia ter que se assumir. Ele ia ter que assumir as consequências, eu iria ter que assumir as consequências, e aí a gente tá falando de ameaças mais pesadas que poderiam chegar até a minha família. Nesse momento, para trabalhar, ele tinha apreendido o meu passaporte. E o cara que era amigo do Sali, do nada virou um monstro, falando que se o Sali não pagasse, então ele iria me denunciar. E se mesmo assim ele não recebesse, ele ia chegar até o Sali, a família dele e até mesmo a minha família. E ele ameaçava como se fosse acabar com a vida das pessoas. Sem esse cara, eu achando que não era tão absurdo assim, mas eu via o olhar de assustado do Sali. Ele me explicou sim o quanto era perigoso e absurdo, até porque ele disse que esses caras tinham todos os meus dados, só pelo pouco do cadastro que eu já tinha feito, que ninguém conseguiria fugir dessa situação em nenhum lugar do mundo. E que se eu avisasse a minha família fosse atrás da polícia, aí sim que a coisa ia ficar pior, porque eles tinham contatos também dentro da polícia e enfim, de vários outros órgãos importantes em todo lugar do mundo. Sali desesperado falou que eu tinha que ajudar ele em um outro tipo de trabalho, que era a única saída, porque a gente precisava subir logo esse dinheiro, angariar esse dinheiro para que as coisas se resolvessem, para que ninguém fosse ferido e que eu não podia falar com ninguém sobre o que estava acontecendo. Gente, eu nem imaginava que ele iria simplesmente me dizer que eu teria que ser um tipo de mula, sabe? Transportar droga. Pois é. Ele não podia fazer nada, eu só teria o meu passaporte depois que a gente entregasse a grana. E que a gente não podia desistir, porque ele me amava muito, ele queria ter uma família comigo, ele queria me dar do bom e do melhor, mas que agora, nessas condições, ele já estava correndo para se estabilizar, agora tudo ia ficar mais difícil, a gente tinha que chegar nessa grana rápido para conseguir a outra grana do nosso futuro. Todas as vezes que eu tentei falar de chegar na minha família na polícia, ele falava que com certeza eles chegariam antes que a gente, que era melhor a gente ficar quietinho e resolver logo essa situação. Que depois de tudo isso a gente ia ter que levantar um dinheiro ainda para mudar de país, para tentar ficar mais tranquilo. Bom, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E o Salil, como ele tinha essas especificações, como ele estava estagiando e trabalhando como médico, ele disse que sabia muito bem fazer isso. Então, foi a pior experiência da minha vida. Eu aceitei e a gente levava essas drogas para festas. E nessas festas, vocês não acreditam, as meninas, elas eram maravilhosas e elas faziam esse tipo de trabalho, não era só eu que estava fazendo. Ele enfiava essas drogas em mim com aquela coisa, né, que muitas mulheres usam para se satisfazer. Pois é, tinham lugares específicos que ele conseguia enfiar, e então ele me levava para essas festas, e aí, gente, eu ia como uma boneca de porcelana, totalmente maquiada, bonita, com o melhor vestido de marca e sandália. E nessas festas, não tinha como a polícia entender que mulheres tão bonitas estavam fazendo essa movimentação dessa substância. Se eles levassem numa mala, num caminhão, enfim, a polícia ia chegar, abrir, arrombar, ia acontecer tudo. Mas jamais a polícia ia virar e parar para uma dama tão perfumada e tão bem colocada em roupas e maquiagens de marca para que ela abrisse as pernas para ver se tinha alguma coisa. Eu comecei a viver o inferno. Porque imagina, eu tinha que me mexer com muita delicadeza, não podia fazer xixi sempre. E na minha cabeça, a cada 2 segundos, passava que aquilo podia estourar dentro de mim. Comer, beber, dançar, nada. Quando eu voltei, tudo isso virou silêncio, virou flashes dentro da minha cabeça. E eu suava que eu não conseguia parar, lembrando
de como foi desesperador tirar aquilo com medo de que alguma coisa pudesse acontecer e rápido e escondido para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Eu sei que eu voltei e ele me beijava, me abraçava, me agradecia, me ajoelhava e eu só queria sair dali e voltar para o meu país. Eu rezava para que tudo aquilo acabasse. E foram dias de silêncio onde ele me tratou muito bem, dizendo que eu iria esquecer e que tudo ia ficar bem. Mas não tinha acabado, não, porque passando poucos dias ele veio me avisar que teria um último trabalho onde eu seria uma mula, um burro de carga, porque dessa vez seria num lugar pior, num caminhão. Porque malas ou contenders em um caminhão seriam revistados, mas meninas viajantes mochileiras que pediram uma carona, não. E mesmo assim, se a polícia parasse e olhasse as minhas malas, eles jamais teriam algum tipo de detector que entendesse que as substâncias estavam, na verdade, dentro de mim. Eu perdi o ar. Eu criei ansiedade, crise de pânico e desespero, porque ele me avisou e era pior do que ele tinha me avisado. O caminhão balançava sem parar e eu imóvel, e aquele caminhão parecia que não tinha controle. Quando passava em algum lugar que não era reto, eu praticamente via Deus, via o céu, com medo de que alguma coisa acontecesse comigo. E eu não estava sozinha. E eu não estava sozinha ali. Tinham outras mulheres, de novo. E eu digo, gente, eram mulheres num padrão de beleza europeu, magra. Eu parecia uma bonequinha. Vocês vão falar, você não relutou? Sim, eu relutei, gente. Eu relutei muito, mas eu já tinha feito uma vez. Ou seja, ele só me avisou de que eu não poderia denunciar ele, porque eu também já tinha feito. Eu também iria junto com ele se eu falasse com a polícia. E o pior, depois de ser presa, eles iriam atrás da minha família e acabar com todo mundo. Novamente, agora não numa festa tranquila, mas num caminhão, com sede, sem poder beber água, com calor, sem conseguir respirar e com muito medo. Eu não dormi por muitas noites, muitos dias, tanto no caminhão como depois voltando. E quando eu voltei, eu ainda conversei com algumas meninas e elas me contaram que elas recebiam um dinheiro para fazer isso, mas ninguém quis me contar quanto que era. E eu não sabia o quanto que ele estava recebendo. Dessa vez eu voltei chorando, querendo desistir de tudo e quase cheguei a falar que se eles quisessem acabar com a minha vida, eles podiam, mas que eu não ia aguentar mais essa situação. Foi aí que ele caiu em lágrimas e pediu pelo amor de Deus para mim continuar, porque o sonho dele era ter uma família, porque a gente ia ter uma vida digna, porque a gente ia conseguir fugir disso sem que afetasse a minha família e a família dele. A gente só precisava chegar no limite certo do dinheiro para pagar o cara e depois para ter pra gente ir para outro país, onde a gente ia começar a trabalhar do zero, mas que também com o dinheiro que a gente ia ganhar com isso, a gente ia ter uma vida muito confortável, praticamente quase que de luxo, que ia dar tudo certo, que não tinha por que fugir, que era só uma fase, que era só alguns dias, que já estava acabando. E ele foi falando, induzindo, e quando eu vi, ele colocou o amor de um jeito pra mim que eu comecei a fazer tudo em nome do amor, em nome de uma vida feliz e de luxo confortável que ele colocava na minha mente com fotos, imagens, vídeos e com muito carinho e com todo o tratamento que ele dava pra mim que eu não sei, eu continuei. E agora eu continuei pra ajudar ele. Ele me mostrou também como ele estava se esforçando, me mostrou vídeos de como ele estava sendo ameaçado, de como ele poderia ser torto caso esse cara resolvesse, de como o cara já estava dando tapas na cara dele e fazendo coisas piores. Então eu não me vi conseguindo sair daquilo. E eu acreditei piamente que quando chegasse no limite do valor, tanto para pagar como para a gente ter essa vida confortável, que ele calculou e me mostrou, tudo acabaria. Quando eu voltei do caminhão, ele já me mostrou que o meu passaporte já estava com ele. Então, eu via provas de que as coisas estavam caminhando.
Ele cuidava de mim com tanta delicadeza, ele fez tudo o que ele pôde, ele me dava banho, escovava meu cabelo, comprava as melhores comidas, me deixava no auge do tratamento para que eu sentisse alívio de tudo aquilo que eu estava passando. Eu via que ele estava se esforçando para que eu esquecesse aquelas memórias, para que eu tivesse esperança de uma vida melhor depois de um erro que eu sei que nunca foi meu. Ele me mostrava tudo e dizia que ele não tinha um pai como o meu que poderia transferir essas coisas pra gente conseguir ter uma vida melhor depois de pagar aquela dívida. E eu, propus, não, meu pai pode mandar esse dinheiro e tal. Só que aí, cara, isso ia ficar com o nome do meu pai. Meu pai ia ficar envolvido nisso. Eles iam saber sobre essa questão. E assim, corria o risco deles irem pedir mais e mais e mais pro meu pai. E isso nunca acabar ou acabar até em morte. Depois de 2 semanas em paz, ele disse que seria o último trabalho. E eu não eu não tinha noção de que poderia ser pior de tudo que eu já tinha passado. Mas foi. Porque ele me avisou que eu iria para o México. Eu iria para o México dentro de um navio. Carregando isso dentro de mim. Seria a maior quantidade de substâncias que ele tentaria colocar dentro de uma mulher. No navio tinham muitas regras. Primeiro que a gente não podia se mexer. Água, alimentação era bem pouco, porque se a gente fosse no banheiro, o risco disso sair ou estourar e ter que ser colocado de novo era muito grande. No navio tinham cargas, então a polícia ia observar essas cargas, porque a gente não ia como viajante do navio, a gente ia como tripulante. Então era quase impossível de querer revistar funcionárias por dentro para saber o que elas estavam carregando. Fora que nesse navio a gente ia praticamente imóvel e deitada a viagem inteira. Eram várias mulheres que tinham chegado ali com várias histórias diferentes, tanto de relacionamentos, como em busca de trabalho, como em dívida por estarem viciadas. Uma história era pior que a outra. Foi ali que eu descobri que, para fazer esse trabalho, elas estavam recebendo 2.000 euros. Quando chegava lá na alfândega, a gente passava tranquilamente, não tinha problema nenhum. Diferente das cargas. Bom, gente, nessa viagem eu passei muito, muito mal, e aí que veio o meu desespero, porque eu achei que teria algum médico, alguma coisa para ajudar, ou então que eles levariam a gente no hospital quando chegasse, mas não. Tinha um enfermeiro, que eles diziam que era enfermeiro, que tentava o máximo de coisas, mesmo eu desmaiando, com a pressão oscilando, tendo riscos de ter acontecido alguma coisa ou ter estourado alguma coisa dentro de mim. Eles não estavam nem um pouco preocupados, eles iriam tentar ajudar só ali. E se caso não desse certo, jogaria o corpo no mar, talvez. Chegando lá, eu não sei, eu não consigo descrever para vocês tudo que eu passei, sofrendo e com medo e sem alguém especializado em saúde dentro desse navio. Bom, enfim, chegando lá, eu achei que o meu desespero tinha acabado, mas parece que cada vez ele só passava de fase. Eles mostraram os nossos passaportes, chamavam por nome para identificar quem que era quem. E depois de retirar tudo da gente, eles informaram que a gente devia descansar muito naquele dia, porque nós trabalharíamos mais à noite. E o porquê desse trabalho era porque a gente não iria voltar de navio. A gente iria voltar de avião. Só que a gente não tinha dinheiro nenhum. E essa passagem ia ser custeada por eles desde que a gente retornasse o dinheiro. E adivinha como que a gente ia retornar esse dinheiro? Fazendo programas com estrangeiros que comprassem o grupo de mulheres dentro do navio para usar da forma que eles quisessem. Por incrível que pareça, dos caras que se aproximaram e dos grupos que eu vi que meio que apostavam e quem pagava mais levava, todos eles eram árabes.
Então eles entravam no navio e ali acontecia tudo que... Enfim, acontecia tudo. Eu passei um tempo fazendo isso para que o meu marido e eu tivéssemos uma vida confortável. A dívida foi paga e o dinheiro que a gente precisava para ter uma vida como ele queria me dar, juntando com os estágios e as coisas que ele fazia, esse dinheiro chegou. A última viagem que eu fiz assim, eu passei muito mal e não tinha enfermeiro, não tinha ninguém que resolvesse. Foi só com muita oração que os sintomas passaram, sumiram. Mal eu sabia que eles iriam voltar mais tarde e de um jeito muito grave, do qual eu não teria mais controle. Eu aguentei firme. Eu fui forte até o último minuto para conseguir o último centavo. Voltei desesperada e caí em lágrimas em casa. E ele me abraçou, me acolheu. Chorava desesperado junto comigo. Minha pressão caiu e ele me beijava, me agradecia, emocionado. Beijava meus pés, se ajoelhava, perguntava tudo que eu queria que ele iria me dar. O pesadelo acabou. Eu achei que era mentira dele, mas ele cumpriu. Os próximos dias foram maravilhosos, eu nem consegui assimilar depois de todo o terror que eu tinha passado. Ele trazia café da manhã na cama para mim, tudo que eu queria, não importava o valor e o que era e aonde tinha, ele ia atrás para mim. Fez chamada com meu pai, eu agi como se nada tivesse acontecido. Ele já tinha programado, estava vendo pra gente comprar na hora certa as passagens para França, dizia que ia me pedir em noivado lá na Torre Eiffel. Eu não contava nada pro meu pai da situação ruim, porque meu pai iria denunciar. E quando ele denunciasse, ia pegar pra mim, pra ele, pra toda a nossa família. Eles iriam acabar com todo mundo em 1 minuto. Eu não podia deixar o meu pai fazer isso. Ali ele falou a frase de que nada de ruim iria acontecer comigo jamais, porque ele não iria mais deixar. Porque eu não iria mais ter que trabalhar. Ele iria correr atrás de tudo a partir de agora. E começou a ver as passagens. Eu acho que dentro de uns 2 ou 3 dias, ele conseguiu. Todos esses dias, gente, ele me banhava. Eu não tinha nem forças. Ele cuidou muito de mim, esperando que eu me fortalecesse. Bom, dentro de uns 3 dias ele me mostrou, eu lembro que ele tinha me mostrado o bilhete dele, que já estava comprado, e que ele iria ver o meu, e que a gente ia ter que resolver todas as coisas da casa, ia para casa de um amigo dele, que o amigo dele também iria com a gente, e a gente ia ter que se desfazer, né, das coisas da nossa casa, enfim, teve todo esse tempo de trâmite. Ele fez eu fazer todo um tipo de ritual para que as coisas fossem apagadas da minha memória. Então, tipo, todas as roupas a gente jogou fora, queimou. Tudo que a gente usava nessa fase, a gente ou jogou fora, ou deu, ou queimou, tentando que essas memórias sumissem, desaparecessem, que a gente iniciasse do zero de novo. E como prova de que ele realmente estava falando a verdade, porque às vezes me passava na cabeça que ele podia me colocar em uma outra armadilha, alguma outra coisa assim. Ele me deu meu passaporte, ele me deu meu celular, ele me deu os meus documentos, tudo voltou para minha mão. Ou seja, era real. Aquilo realmente tinha acontecido. E ele estava cumprindo com a palavra dele. A gente conversava sobre a nossa família, sobre o nome dos nossos filhos, sobre como a gente ia envelhecer juntos, como um ia cuidar do outro. Ele limpava a casa inteira, ele não deixava eu fazer nada. Tudo de esforço, quem fazia era ele. Bom, uns dias antes da viagem, nós fomos para casa do tal amigo. E na porta eu já fiquei meio assim, porque parecia um galpão abandonado. Cheguei a pensar que pudesse ser um cativeiro. Mas aí eu lembrei, não, peraí, eu estou com os meus documentos, não tem como ele fazer alguma coisa aqui agora comigo. Eu consigo fugir, pelo menos correr, né? Porque dinheiro mesmo,
Eu não tinha, eu fiquei com medo de pedir pro meu pai e deles conseguirem os dados do meu pai, porque meu pai estava transferindo dinheiro para mim, então eu não falava nada, não pedia nada. Bom, gente, a casa desse amigo era escura. Tinha um cheiro de antigo, de lugar fechado, bolor, pó, sabe? Eu não conseguia respirar. Se eu reclamava que ele era boca de bueiro, o amigo dele era uma chaminé e tinham bitucas de cigarro por todo o chão, por toda a casa, cinzeiros, tipos de cinzeiros, assim, como se fosse, sabe? Mas era num formato estranho, eu não entendi muito bem. Eu sei que era uma casa decorada com cigarros, com sujeiras, com papéis no chão. A cozinha, gente, a pia, tinha restos de comida que não eram daquele dia. Sabe, parecia que alguma pessoa morreu ali por muitos dias atrás e que nada tinha sido limpo e que a gente tinha acabado de chegar. Só que, de acordo com ele, era onde o amigo dele sempre vivia. Bom, ele saiu na parte de fora, pediu, ficou exigindo para eu fazer chamada pro meu pai para falar que tava tudo bem. Gente, ele apareceu nessa chamada. Eles compraram uma comida de fora. Não sei como eu comi naquele lugar. Só que depois que eu comi, eu simplesmente caí com a cara no chão. Eu apaguei. Com certeza tinha alguma coisa na comida. E quando eu acordei, eu não conseguia me mexer. Era como se eu estivesse flutuando. Eu fazia força para falar e não saía voz. Era como se eu não sentisse os meus movimentos. Isso foi voltando, gente, gradativamente, até eu entender que eu podia falar e que eu podia me movimentar. Foi horrível. Enquanto eu tentava voltar, na minha mente só vinha orações. Eu só pensava em Jesus e fazia orações, uma atrás da outra, desesperada. Quando eu consegui colocar os dedos, a mão, levantar, sentir, ainda enfraquecida, que eu olhei para aquele lugar, não tinha mais ninguém. O lugar estava aberto e não tinha mais ninguém. Ele tinha me abandonado ali. Não tinha mais roupa, sapato, não tinha nada deles. Só o meu passaporte e o meu celular, ainda com internet. Ah, e um bilhete. Não se esqueça de tudo que você participou comigo. Eu não tinha nenhum real, eu só tinha o celular com a internet que eu não sabia quanto tempo ia durar. E foi por lá que eu pedi ajuda em um grupo de brasileiros. Desesperada. Eu não sei como um homem me escutou e o meu medo era que era um outro homem, se ele queria fazer alguma coisa de ruim comigo. Mas eu não tive saída, eu tive que aceitar. Porque eu não ia poder pedir ajuda naquele momento, na situação que eu tava pro meu pai. Porque aí sim a coisa ia entornar. Eu tinha medo deles descobrirem, de tudo que ele falar que ia acontecer, realmente acontecer. Então eu lembro como se fosse até hoje do Marcos, um homem que do nada me escutou e me ajudou, me colocou numa república. Diferente daquela República Galpão, que eles tinham me colocado, era uma república mais tranquila para brasileiros. E só lá eu pude ter contato com meu pai, de falar para ele que a gente tinha brigado e separado, mas que estava tudo bem. Meu pai começou a sentir que tinha alguma coisa de grave, e a única coisa que eu consegui abrir é que ele tinha me agredido, né, de algumas formas. Mas eu não contei o que realmente aconteceu, não. Não tinha como. E o meu pai falando para eu denunciar, e eu, sim, eu já fiz todos os protocolos e denunciei aqui na Espanha e tal. Mas óbvio que eu não tinha denunciado nada. Reconstruir a vida não foi fácil, porque eu tive que trabalhar, porque só o dinheiro do meu pai, que ele me mandava para eu voltar, não ia dar, porque naquele momento estourou uma crise de inflamação nos meus órgãos, que não tinha como eu voltar para o Brasil antes de tratar. E para tratar essa crise na Europa, vocês imaginam o preço que foi, né? Desde grande inflamação na bexiga, até eu descobrir que eu não poderia mais engravidar. Então, os meus dias na Europa era porque em euro, apesar do meu pai ser rico, mesmo assim, em real,
Não dava ainda, tinha que ser um esforço para cobrir a grana do tratamento que eu tive que fazer, que não foi pouco e nem barato. Então eu trabalhava sofrendo e me tratava lá mesmo. Se eu disser para vocês que ele ainda teve a cara de pau de postar nas redes sociais, ele na França, com uma outra mulher, parecia uma colombiana. E depois de umas 2 semanas de posts de felicidade muito luxo, ele sumiu das redes. Assim que eu me recuperei, eu voltei para o Brasil, ainda com muitas sequelas. Mas eu fiz questão de começar a levar a minha profissão de advogada a sério. Aquela que eu não tinha estudado direito, que eu nem sabia se eu queria seguir ou não. Agora sim eu tinha um porquê para tentar ajudar as mulheres de alguma forma nesse tipo de situação. Aquilo que eu estudei na faculdade, mesmo assim, com todo o envolvimento, desequilíbrio e coisas horríveis que eu estava passando, eu não conseguia assimilar se eu poderia ter denunciado ele ou não. Se aquilo tudo que ele falou ia realmente acontecer ou era só para me amedrontar. Eu não tive esse discernimento. E eu fiquei meio que viciada em buscar e estudar, e me aprimorar sobre isso, depois de tudo que aconteceu comigo. Imagina se esse pai algum dia soubesse que por ele fazer os caprichos da filha, ele colocou ela numa situação bizarra. Porque sem o dinheiro dele, ela não iria. Se essa mana tivesse focado nos estudos e entendido tudo aquilo que ela tinha aprendido na faculdade, eu acho que ela também não iria. O pior não foi cair na armadilha, e sim continuar tudo em nome do amor. Como nós, seres humanos, desejamos tanto a felicidade e tanto o amor, que é algo tão abstrato que a gente pode conseguir de várias formas, não só com um parceiro. Como nós desejamos tanto isso a ponto de se iludir e aceitar situações tão deploráveis, bizarras e invasoras. A imagem de sofrimento e de poder salvar uma vida para se ser feliz só existe nos filmes. Não precisa ser assim na vida real. E o pior, fazer pelo outro, sendo que o outro não está sofrendo da mesma forma que você. E enfiar substâncias no corpo foi a saída. Se entregar para estrangeiros a preço de dinheiro foi a saída. Eu não vou julgar a mana, eu não sei o quanto de perturbação e envolvimento fez com que ela chegasse nisso. E a gente que já foi enganada de alguma forma, mesmo que menor, sabe que a gente não consegue enxergar. Mas então que a gente consiga trabalhar o desejo de buscar esse amor e felicidade. Porque não é desse jeito. Não pode ser assim. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.